7 sintomas de comodismo espiritual. Vamos continuar aqui a nossa lista de sintomas que indicam que você está espiritualmente acomodado. Nós sabemos que buscar comodidade é natural ao ser humano. E até aí tudo bem, não é? Por que nós buscaríamos dor? Por que nós buscaríamos incômodo? Não faz muito sentido. Buscamos, sim, descanso, buscamos comodidade, buscamos prazer. Porém, o grande problema aqui é que nem tudo que é bom está no prazer, nem na comodidade. E nem tudo que é ruim, que faz mal, é incômodo. Exatamente. É muito cômodo você comer certas comidas, né? Você se deliciar com fast food, com refrigerante, né? Comer um bolo de chocolate inteiro dá muito prazer, muito prazer. Quer dizer, é bom na boca, mas depois você vai ficar doente no seu corpo. Então nem tudo que é ruim tem sabor ruim. No início tem sabor bom. E o contrário também é verdade. Nem tudo que tem sabor ruim é ruim. Às vezes o sabor é ruim, mas o resultado final é bom, como um remédio. E assim é também na vida. Se você busca comodidade sempre e não se incomoda para fazer as coisas que você precisa fazer, que te fazem bem, o seu final será péssimo. Então, para você se manter na vida, espiritualmente falando e em outras formas, se manter de pé, você precisa fazer as pazes com o incômodo, a incomodidade. Sim, você tem que buscar a incomodidade, porque se você não se incomoda, você se acomoda. E se você se acomoda, você acaba mal. Bom, vamos aqui ver mais alguns sinais. Nós já falamos 3, vamos a partir do 4. Hoje provavelmente vamos falar do 4 e do 5. O quarto sinal é que a sua frequência à igreja se torna infrequente, esporádica. Isso é um sinal natural, por quê? Porque, primeiro, ir à igreja, eu diria, tem o seu incômodo, não é? Ir à igreja, você tem que sair de onde você está, seja em casa ou trabalho, você tem que sair do ponto A para chegar na igreja, o ponto B. Então, só aí você já tem que se deslocar. Provavelmente você tem um custo de passagem, de combustível, de tempo, o trânsito. Então você tem que vencer alguns obstáculos. O horário, às vezes o horário da igreja não é o horário que é o mais conveniente para você. Então, já há um incômodo aí. Em si só, ir à igreja já é um incômodo. Por isso que hoje muitas pessoas se acomodaram até mesmo desde a pandemia, né? Aprenderam na pandemia que elas podiam ficar em casa assistindo o culto online. Hoje, tudo que nós fazemos, tudo que nós anunciamos que vamos fazer na igreja, olha, tal dia vamos ter isso, tal dia vamos ter aquilo na igreja. Sempre as pessoas vão perguntar, vai transmitir? Vai transmitir, vai passar na internet, etc. Porque as pessoas não querem. E eu entendo que há pessoas que estão realmente distantes, longe e não têm acesso. Mas não é sempre o caso. Muitas pessoas têm o acesso. Mas o comodismo de assistir um culto da igreja online em casa é muito grande. Você sair de casa, se arrumar, ir para a igreja, tem o seu incômodo. Então já a partir daí, a pessoa se incomoda, ela não quer. Então, além disso, para somar a esse incômodo natural que todos nós enfrentamos, vem aqueles pensamentos, aqueles argumentos diabólicos que dizem assim, Deus está em todos os lugares. Eu não preciso ir à igreja para falar com Deus, para conectar com Deus. E nós temos ensinado aqui, você que nos acompanha há algum tempo, já ouviu certamente, que as piores mentiras são as meias-verdades.
As piores mentiras não são as mentiras deslavadas que todo mundo ouve e fala, isso é mentira. Não. As piores mentiras são aquelas que parecem verdade, porque elas têm um lado de verdade. Então, é uma meia-verdade que, sim, Deus está em todos os lugares e por isso eu não preciso ir à igreja. Então, Deus está em todos os lugares é a verdade. Mas que eu não preciso ir à igreja é a mentira. Por quê? Porque Deus, então, estaria se contradizendo. A palavra dele estaria se contradizendo. Foi Deus quem estabeleceu a igreja dele. Deus estabeleceu o templo dele. Estabeleceu a igreja. Quando Jesus esteve aqui, ele pessoalmente foi ao templo várias vezes, honrou a casa do Pai, limpou lá, purificou o templo, expulsando os ladrões, os vendilhões do templo, respeitou aquele templo que tinha sido construído, por sinal, por Herodes, o incrédulo. Mas Jesus honrou a casa do Pai, porque aquele lugar havia sido escolhido para colocar o seu nome. Jesus ia com frequência à sinagoga quando não ia no templo em Jerusalém. Ele ia na sinagoga, que eram pequenos templos ao redor, espalhados por todo Israel, e até hoje existem sinagogas no mundo inteiro. Ele ia à sinagoga, ele lia a palavra, ele falava com as pessoas ali, pregava, ensinava. Jesus fazia isso. Paulo seguiu a mesma fé. Se você ler as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo frequentemente, quando ele chegava a uma cidade, ele logo procurava a sinagoga e ali ele falava da sua fé. Então, a igreja foi estabelecida por Deus como uma espécie de quartel-general para fortalecimento das pessoas que são da família da fé. É como uma casa. Por exemplo, você precisa morar na mesma casa para ter um familiar? Não, você pode ter um irmão que mora do outro lado da cidade. Mas você vai ter intimidade, você vai ter convivência com esse irmão se ele morar longe da sua casa? Não. Você vai ver que há amigos que são mais próximos de você do que parentes, porque você tem mais presença, frequência com seus amigos do que com certos parentes. Então, seus parentes, apesar de terem sangue com você, são distantes. Você não tem muita conversa, muita amizade com eles. E você tem amigos que não são de sangue, que são como irmãos. Por quê? Convivência, proximidade. Então, a nossa convivência na casa de Deus com os irmãos da fé nos fortalece. E o texto sagrado diz assim, olha só, você pode ler isso lá em Hebreus, capítulo 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos provocarmos ao amor e às boas obras. Olha só. Nos provocarmos ao amor e às boas obras, não abandonando o congregar-nos mutuamente, como é costume de alguns. Antes, admoestando e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, já naquela época, os discípulos tinham que lidar com esse abandono do congregar, que alguns pensavam, não preciso, estou ocupado, hoje não deu, eu orei aqui em casa mesmo. Já naquela época eles tinham que lidar com isso, mas ele combate isso dizendo, não, nós temos que considerar uns aos outros e nos congregarmos para provocar uns aos outros ao amor e às boas obras. Quer dizer, quando você está junto, é como uma equipe, né? Todos os especialistas em desempenho, alto desempenho, performance, seja esportiva, seja empresarial, sabem que uma equipe desempenha melhor quando os membros da equipe se ajudam, um ao outro, motiva ao outro. Há competição, há encorajamento, metas, enfim. Não é diferente na igreja. Quando você vai à igreja, então ali você é provocado ao amor e às boas obras. Ali você é chamado para praticar a sua fé de uma forma mais real, palpável, não ficar na teoria. Então, claro, isso é incômodo, né? Então eu vou à igreja e tenho que participar também? Tem que fazer alguma coisa? Pois é, a fé não quer. A sua fé preguiçosa não quer. Mas a fé verdadeira exige que nós tenhamos atitudes. A fé viva, ela tem obras. A fé morta, ela não tem obras.
Por isso nós vamos à igreja, para nos fortalecer, exortarmos uns aos outros, recebermos fortalecimento. Quantas vezes eu fui à igreja e fui fortalecido? Quantas vezes você que me ouve foi à igreja, entrou caído, desanimado e saiu para cima, saiu avivado, porque ali o Espírito de Deus pôde falar com você. Ah, mas a igreja está cheia de hipócritas. Sim. E o mundo, não tem não? Não tem hipócrita no mundo, não? Lá onde você trabalha não tem hipócrita, não? Por que você trabalha lá, então? Por que você vai para sua empresa se está cheio de hipócrita lá? Tem corrupto na tua empresa? Por que você trabalha lá? Ora, tem hipócrita e tem corrupto, tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Essa ideia de, não vou à igreja porque lá está cheio de hipócrita, gente falsa, não sei o quê. E você, orgulhoso? E você que se acha melhor que elas? É o quê? Então, meu amigo, minha amiga, todos nós temos erros, todos nós temos falhas. O que você tem que atentar é que o diabo não quer. Ele é o o maior interessado em que você menos frequente a casa de Deus. Que você abandone mesmo, que você abrace essas falsas ideias de que eu posso orar em casa, e eu posso ler a Bíblia em casa, e eu sou a igreja, e eu não preciso ir à igreja, e etc, etc. Essa é a mentira que ele quer que você pratique. Ele sabe que a igreja unida tem muito mais poder, muito mais força do que cada um individualmente no seu cantinho fazendo o que acha melhor. Então o que ele quer é a casa dividida. É isso que ele quer, porque ele sabe que a casa dividida não prevalecerá. Ele sabe disso. Ele sabe disso tanto que nem ele se divide. Nem Satanás se divide entre si. Ele é Satanás, são demônios, mas no quesito de destruição, eles sabem que para destruir mesmo, eles têm que se unir no propósito de destruição. Então, meu amigo, minha amiga, não seja companheiro de Satanás, cedendo a essa preguiça espiritual de dizer, eu não vou à igreja, não estou com vontade, não preciso, é distante, está chuva. Coloque dentro de você. Você, como cristão, como filho de Deus, deve sim estar presente, como parte do corpo de Cristo, você deve estar presente à casa de Deus e vivendo ali participativamente em tudo que acontece na igreja. Bom, eu achava que ia dar para falar 2 sintomas, mas só deu para falar 1. Amanhã continuamos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.